tentarem perceber se nós tínhamos alguma experiência com macacos nas coberturas verdes, porque os macacos estavam a comer as plantas e portanto, estavam a fazer ali alguns distúrbios. Depois, mais tarde, chegou outra família de macacos e eu acho que houve uma certa escaramuça entre as duas famílias, a discutir quem é que ficava com este apartamento. E, portanto, parece uma anedota, mas rapidamente houve ali uma interação entre um novo espaço natural da cidade e aquilo que era a estrutura de biodiversidade do próprio território da cidade. Outro tema interessante, que é outro benefício que as coberturas podem trazer, prende-se com as questões da poupança energética. Aqui, aquilo que é a bibliografia disponível, e no site da Associação Nacional de Coberturas Verdes tem uma área só de publicações das vantagens das coberturas verdes, ou do estudo das coberturas verdes em diferentes temáticas, mas aqui eu trago-vos um estudo feito pelo National Research Council do Canadá, um estudo feito durante 2 anos no mesmo edifício. Eles dividiram o edifício em 2 partes, numa instalaram as coberturas verdes e foram fazer medições de temperatura na membrana de impermeabilização e também mediram a quantidade de energia que necessitavam para manter a mesma temperatura ambiente de um lado e do outro. O que desde logo é interessante ver é que na cobertura sem, na parte de cobertura que não tinha cobertura verde, nós medimos aqui 2 dias com 70 graus na membrana de impermeabilização. Posso-vos garantir que em Portugal vamos medir com certeza mais do que 2 dias e já vemos aqui uma diferença muito grande para a área que tem cobertura verde, em que nunca a membrana ultrapassou os 18 graus, nunca ultrapassou os 30 graus, portanto temos aqui uma diferença significativa. De outra forma, isto leva-nos depois a outra vantagem, vemos que a membrana de impermeabilização, quando não tem cobertura verde, tem aqui um pico de temperatura na hora mais quente do dia, e depois a temperatura também baixa bastante na altura mais fria, porque de facto as coberturas são os locais mais frios e mais quentes do edifício. Portanto, aqui vemos o comportamento da membrana de impermeabilização calmamente a viver ali à volta dos 20 graus. Neste estudo, de facto, houve uma redução muito significativa, uma poupança significativa para manter a mesma temperatura ambiente, mas posso-vos dizer que aí os estudos diferem muitíssimo e, portanto, a maior parte deles situa-se bastante abaixo deste valor dos 75%, mas tem de facto algum significado. Portanto, é mais um serviço que podemos ter. Outro pode ser o benefício público e privado, é a longevidade das telas de impermeabilização, ou seja, nós facilmente podemos duplicar o tempo de vida das membranas de impermeabilização. Porquê? Porque elas não têm esta dilatação e contração diária que faz com que vão perdendo elasticidade e o seu comportamento normal ao longo do tempo. Portanto, podemos dizer que se uma impermeabilização foi pensada tipicamente para 15 ou 20 anos, poderemos ter facilmente o dobro do seu tempo de vida, e se for um edifício público, com certeza tem interesse para todos nós. Se for um privado, terá obviamente interesse para o seu proprietário. Outro tema muito falado em que aparecem as coberturas verdes hoje em dia é de facto a produção local de alimentos. É um tema muito vasto, é um tema também controverso, mas não podemos deixar de assinalar projetos como este, bem em frente a Manhattan, em Nova Iorque. Estamos a falar de uma horta urbana com 4.000 metros quadrados, portanto, de facto, são já instalações bastante grandes, ou as novas cidades que a China está a projetar e que prevê, de facto, uma produção muito grande de alimentos. Estas quintas verticais que estão a ser estudadas para a cidade de Paris, ou já mais recentemente esta pequena estufa lançada pelo MIT, que neste momento já pode ser comercializada para qualquer edifício, que pode ter numa cave uma zona de produção de plantas. Portanto, isto é outro tema interessante, outra linha de pensamento. Só queria mostrar-vos este número que considero de facto importante. Isto é uma antiga fábrica de semicondutores no Japão, que uma parte foi agora preparada para a produção de plantas, e estamos a falar aqui que é uma fábrica que produz alface, produz 2,5 vezes mais rápido e utiliza 1% da água da agricultura tradicional. E, portanto, estamos a falar aqui também de outros temas que são importantes para o futuro e que são muito sensíveis, nomeadamente as questões ligadas à produção agrícola. Depois temos também um grande setor económico à volta destas temáticas das coberturas verdes e das paredes verdes. Temos também a questão da valorização imobiliária. Claramente, hoje em dia, há muitos promotores em Portugal, nomeadamente em Lisboa, que começam a olhar para as coberturas como uma oportunidade de ser um espaço para o edifício todo ou para o último piso
e, portanto, com isso conseguirem valorizar o seu imóvel, isto acaba por ser um benefício também para o próprio município, que vai acabar por taxar mais. Se temos um imóvel com mais valor, acabamos por ter uma coleta maior de IMI e, portanto, há aqui um benefício, que acaba por ser um benefício cruzado. Aqui chamava-vos especial atenção para este slide, porque muitas vezes encontramos esta confusão, que é, muito bem, até é interessante a questão das coberturas verdes, mas nós queremos instalar painéis fotovoltaicos e, portanto, uma coisa ou outra. De facto, não é assim. Hoje em dia, aquilo que mais se faz, chamado Biosolar Roof, chegou-se à conclusão que os painéis fotovoltaicos, a partir dos 25 graus de temperatura ambiente, acabavam por perder rendimento. E, portanto, se tiverem uma vegetação rasteira que não produz sombra, mas consiga reduzir a sua temperatura ambiente através da evapotranspiração, vão conseguir ter rendimentos superiores. E, portanto, hoje em dia, o que faz sentido é a conjugação destas duas estratégias, portanto, ter os painéis fotovoltaicos com a cobertura verde, e não uma coisa ou outra. Depois temos alguns benefícios, isto não em Portugal ainda, mas que se prendem com a redução de taxas. A Alemanha tem um princípio quanto a mim, muito saudável, que é, se um edifício não usa tanto um sistema de drenagem urbano, não tem que contribuir da mesma forma para a sua manutenção ou para a sua ampliação, e, portanto, acabam por isentar ou reduzir muito as taxas desses edifícios. A Bélgica, até há bem pouco tempo, pagava 30 euros por metro quadrado a quem instalasse uma cobertura verde, e diga-se que, de facto, é por saber que o retorno que vai ter é bastante superior aos 30 euros por metro quadrado. Pararam este programa nos tempos da crise, e a República Checa, neste momento, também tem incentivos já diretos para a instalação em algumas cidades de coberturas verdes. Portanto, isto acaba por já ser um pouco por todo o mundo. Os Estados Unidos têm outro tipo de sistemas, a Austrália tem outros tipos de sistemas, mas muitas cidades, de facto, já têm este tipo de benefícios. E convém aqui, mostro-vos alguns slides das questões das políticas de incentivo. As cidades são todas a trabalhar isso. Trago só este slide como brincadeira. Isto é na cidade em Nova Iorque, o programa para chamar a atenção das coberturas verdes pegou num autocarro, transformou nesta cobertura verde, é um centro de interpretação ambiental com um princípio simples. Nova Iorque tem 4.500 autocarros com 31 metros quadrados, podemos ter um parque a circular de 14 hectares. Claro que é uma brincadeira, mas é uma forma de chamar a atenção para estas temáticas. Mas conseguem ver no site da Associação Nacional de Coberturas Verdes já um mapa em que nós estamos a introduzir, a identificar as cidades um pouco por todo o mundo, e estamos a carregar informação aos poucos da forma como estas cidades estão a trabalhar o tema das coberturas verdes. Quantas cidades temos assinaladas? Temos mais de 100. O mais importante e o mais interessante é percebermos que algumas já começaram há mais de 30 anos, mas nenhuma cidade de facto recuou, ou seja, todas as cidades que avançaram, e um pouco espalhadas por todo o mundo, nenhuma de facto recuou. Portanto, nós temos estas questões, temos os benefícios públicos e privados em influenciar a política e a legislação, mas é fundamental que as cidades e os governos peguem neste tema e façam avançar, senão não vamos conseguir, de facto, apanhar este comboio. Em Portugal, tudo começou com esta missão, no fundo, da Associação Nacional de Coberturas Verdes, em 2015. É interessante ver, nós estamos aqui à mesa sentados, e eu pela primeira vez apercebi-me que estávamos à mesa sentados, de facto, aquele que foi o triângulo inicial da associação, que nós inicialmente pensamos que foi ligar os municípios às empresas e aos grupos de investigação. Só assim faz sentido. E de facto aqui à mesa estávamos os três, estava o triângulo ligado, e fazer isto, neste momento, fazemos também a nível internacional, com os nossos parceiros a nível internacional. Esta foi a primeira direção, a primeira mesa da Assembleia, o primeiro Conselho Fiscal, mas também gostava de vos mostrar isso, a necessidade que sentimos desde logo de ter membros ligados à indústria, aos grupos de investigação e aos municípios, e por outro lado com uma representatividade a nível nacional. E por isso fizemos logo nestes primeiros órgãos sociais essa dispersão e continuamos nestes segundos órgãos sociais a ter o mesmo tipo de representatividade. O projeto Quintal Cidade do Porto, gostava de vos falar nele só muito rapidamente, mas para vos dizer só duas ou três coisas, não vou entrar, não temos tempo para isso, mas durante este processo de projeto Quintal Cidade do Porto, um dos temas é que os nossos políticos nos diziam: isso é uma coisa muito nova, isso é dos países do norte da Europa, é uma coisa que nunca vai funcionar.
e de repente nós fomos quantificar a quantidade de coberturas no Porto que poderiam receber coberturas verdes. Foi uma aluna da Faculdade de Ciências que fez este trabalho, e nesse projeto de identificação dos estoques chegamos à conclusão que teríamos 20 e tal % das coberturas do Porto que poderiam receber coberturas verdes. Foram identificadas mais de 100 coberturas verdes, mais precisamente 130 coberturas verdes na cidade do Porto, a mais antiga delas com mais de 100 anos. Isto foi uma surpresa, foi uma novidade para os políticos que afinal perceberam que estavam a trabalhar com um tema que não é nada novo, que é um tema que já existe na cidade há muitos anos e que apenas se calhar está esquecido naquilo que é a estratégia fundamental em termos urbanísticos e de ambiente da própria cidade. E este foi um trabalho já com reconhecimento internacional e teve já repercussões na cidade, nomeadamente o novo terminal de passageiros de Campanhã, que vai ter um enorme parque com 20 mil metros quadrados, 13 mil dos quais são sobre o terminal de autocarros. Portanto, já foi um pedido da Câmara Municipal neste edifício, os projetos seriam valorizados se tivessem a cobertura verde, e esta zona de Campanhã é uma zona muito degradada da cidade, vai ter um parque público com 20 mil metros quadrados, 13 mil dos quais são cobertura verde. De facto, já valeu a pena, quanto mais não seja por isto. Entrando um bocadinho, porque foi-me pedido também para abordar estas questões mais técnicas, e eu estou a falar um bocadinho rápido para vos passar bastante informação. O que acontece é que, a partir dos anos 60, aparecem estes sistemas que nós chamamos de sistemas multicamada. Eu vou falar sobre algumas características fundamentais. Desde logo, vem nesta imagem, é a espessura que eles têm. Depois, a forma como drenam com um elemento normalmente de plástico. Depois, tem outros componentes que eu vou aqui enumerar. No fundo, aquilo que foi pensado foi tentar imitar aquilo que é o comportamento de um solo natural, desde logo na zona, uma parte onde as plantas estão instaladas e uma parte de movimento de água. Portanto, temos tipicamente uma cobertura impermeabilizada, que deve ter características anti-raiz. Se não tiver características anti-raiz, devemos colocar uma tela anti-raiz, uma manta de proteção mecânica, um elemento de drenagem, um filtro, um substrato técnico, e friso, um substrato técnico, porque não é um solo, e as plantas e a rega, se for caso disto. Estas são as típicas camadas de um sistema multicamada, ao contrário de um sistema clássico. Como é que funcionam estes sistemas multicamada? Basicamente funcionam de maneira muito simples. Quando chove, nós temos uma primeira parte da precipitação que é utilizada pelas plantas, uma segunda que é retida no substrato, e depois vamos ter aqui, neste elemento de drenagem, também uma capacidade de reserva de água, que no nosso clima não deixa de ser, de facto, bastante importante. Na manta de proteção mecânica também vamos ter aqui alguma capacidade de reserva de água. Algumas mantas destas conseguem reter mais de 5 litros de água por metro quadrado. Portanto, estamos a falar de uma quantidade ainda com algum significado. Depois, é o processo inverso. O sistema, temos a possibilidade, quando continua a chover, de ter uma drenagem linear. Portanto, cada um destes canais vai deixar passar a água até aos tubos de queda. Portanto, é como se não existisse qualquer cobertura verde. E depois, quando entramos no período mais seco, dá-se o processo inverso. É importante ver que todos estes sistemas também são perfurados de maneira que não criam uma barreira de vapor no edifício. Aqui estamos a ver o processo de saída da água, de utilização da água. Tipicamente, as coberturas verdes estão divididas em extensivas, semi-intensivas e intensivas. Aqui estamos a falar de coberturas mais leves, como nós espessura de substrato, com plantas de porte mais pequeno, e nas intensivas são um jardim perfeitamente normal. Visto de outra forma aqui, percebemos claramente aquilo que é a relação entre o porte da planta, a necessidade de substrato que temos, portanto, quanto maior a planta, maior a necessidade de substrato, e, consequentemente, a carga que vamos ter sobre a laje. Atenção não só ao peso do sistema todo, mas também àquilo que são as cargas por incidência de ventos, que podem ser, de facto, muito significativas. Aqui alguns exemplos, todos eles de sistemas multicamadas, um pouco por todo o mundo, exemplos diferentes, em edifícios diferentes, mas todos eles pensados e trabalhados como sistemas multicamada. Aqui
neste caso é um projeto muito interessante que nós visitamos no projeto de Comunidade de Porto, que é em Linz. Esta circular interna da cidade vem aqui a aparecer. Esta circular foi coberta por este grande jardim que agora liga estas duas zonas da cidade, portanto é uma mega cobertura verde que liga duas zonas da cidade. Um grande projeto. Vancouver Center. Esta foi a tal que fizemos lá em Gibraltar, a tal dos macacos. Uma parte em estrutura metálica, outra parte em lajes de betão, esta aqui de cima. Esta é muito conhecida, em Fukuoka, no Japão. É muito interessante ver tudo isto. A cobertura verde, diferente seria a cidade, de facto, se outros edifícios tivessem sido pensados da mesma forma. O Bosco Vertical, de Milão, muito conhecido também, que durante muito tempo também julgava-se que não queria acontecer, mas está feito, está a funcionar. E depois, enfim, depende da criatividade de cada um, dos gostos de cada um, podemos de facto ter edifícios muito diferentes. Aqui em Istambul, um grande centro comercial também com uma área gigantesca de cobertura verde, portanto numa zona muito quente e muito seca. A Praça de Lisboa, no Porto, que recuperou completamente este edifício, que era um edifício abandonado e, portanto, neste momento é um ícone da cidade do Porto. Muitos centros hospitalares também, um pouco por todo o mundo. Este é o Hotel Turismo do Minho em Vila Nova de Cerveira. Enfim, muitos exemplos muito diversos. Aqui em Copenhague, na Dinamarca. Aqui em cima da praia, em Lavra, uma cobertura mais parecida com a duna. E grandes obras também, como a Expo de Zaragoza, com 7 hectares de coberturas verdes, ou o Santander, que aqui em Lisboa também tem 4.000 metros quadrados de coberturas verdes, em Madrid tem 99.000 metros quadrados de cobertura verde, portanto estamos a falar de uma gigantesca área de cobertura verde, além de Nova Iorque, enfim, este hotel em Singapura. E são alguns exemplos. Para terminar, deixar-vos aqui algumas indicações. Eu considero este slide fundamental porque existe uma grande pressão da indústria, de facto, hoje em dia também para vender as coberturas verdes, e as coberturas verdes são, nós estamos a ter algum cuidado na associação no sentido de tentar promover as boas práticas e o bom senso aconselha que, de facto, estas 4 condicionantes sejam sempre atendidas, ou seja, nós temos, de facto, edifícios que têm características muito diferentes, desde logo a inclinação das lajes, a orientação solar, o tipo de aparelhagem que vão ter na cobertura, tudo isso. Temos zonas climáticas muito diferentes, fazer uma cobertura em Lisboa, no Porto, é diferente, o tipo de vegetação que queremos instalar é muito diversa, portanto, nem todos os sistemas dão para todas as vegetações, todo tipo de vegetação, e o uso da própria cobertura. Se vamos ter passagens pedonais, e não nos podemos esquecer que temos coberturas em piso de espaço público, nós podemos ter passagens de veículos de emergência, e, portanto, temos que adequar os sistemas de forma construtiva a essas condicionantes todas. Não podemos fazermos muita força nas nossas explicações mais técnicas para que se entenda isto, porque só assim se conseguem, de facto, ter obras com sucesso. Para terminar, mostrava-vos só um trabalho meu, para perceberem exatamente como é que funcionam estas camadas todas. Muito rapidamente, isto era um jardim em que tinham acesso a garagem para 4 carros. Este senhor quis fazer aqui mais 800 metros quadrados de garagem, mas com a condicionante da mulher, porque a mulher não admitiria nunca que a garagem fosse uma garagem deste género, e, portanto, a ideia foi enterrar desde logo a garagem. Aqui nós tínhamos algumas questões para resolver, tínhamos que manter esta morfologia original do terreno, o terreno sobe ligeiramente para aqui, sobe algo mais para ali. Nós tínhamos aqui cerca de 1 metro e quase 2 metros de diferença de cota, tudo isto era para manter, e aqui tínhamos uma diferença um pouco menor. E, portanto, fomos fazer o projeto. No projeto já, portanto, toda esta área construída, aqui a entrada para a garagem, depois aqui uma entrada de luz e um respiro, e tudo isto é o levantamento da vegetação existente que nós tínhamos que respeitar. A ideia aqui foi, com as estruturas trabalhadas, e tentámos perceber qual é que era o mínimo peso que nós iríamos necessitar de ter sobre a garagem para conseguir repetir aquele jardim. E, portanto, aqui o princípio que nós usamos é um princípio muito básico, que foi pensar que tipo de vegetação é que nós vamos ter,
e qual a profundidade, de acordo com aquele diagrama que vos mostrei anteriormente, que profundidade de substrato é que essa mesma vegetação poderia necessitar. Então, em corte, conseguem ver que na zona relevada, de facto, temos aqui uma espessura bastante pequena. Depois, quando começamos a ter arbustos, começamos a ter aqui uma necessidade de ter maior profundidade de substrato, e quando temos árvores, vamos necessitar ainda mais. Tudo o resto nós poderíamos encher, então, com materiais mais leves, de maneira a reduzir as necessidades de reforço desta estrutura. Portanto, com isto, enfim, são cortes das várias secções depois da cobertura, as cargas em alguns pontos que nós tínhamos, portanto, bastante diferentes, e com isto conseguimos reduzir, com esta estratégia, conseguimos reduzir cerca de 50% do peso que seria expectável se nós estivéssemos a fazer isto de forma convencional e com solos respeitando aquela morfologia. Depois tivemos a facilidade de ganhar a obra, mais tarde, fomos retirar esta vegetação toda, construiu-se a estrutura e começamos toda a água acaba por ser uma inclinação para ali e é recolhida nesta vala que está aqui. Aqui já estamos a ver a cobertura a ser impermeabilizada, o teste de carga da impermeabilização. Aqui, quando libertamos estas águas para perceber se toda a estrutura de saídas de água estava a funcionar. E depois, muito importante, a obra limpa, sem qualquer tipo de detrito. Já aqui uma manta de proteção mecânica, conforme mandam as regras dos sistemas multicamada. Aqui um elemento de drenagem com uma capacidade de drenagem de 2,6 litros por segundo por metro. Neste caso, nós não precisávamos da reserva de água, porque a reserva de água nunca iria servir a vegetação que está a uma cota muito acima e, portanto, nunca chegaria lá por capilaridade. E, portanto, optamos por lastrar este elemento de drenagem que, nas suas fichas técnicas, diz exatamente, neste caso, que vazio tem esta capacidade de carga, 170 kg por metro quadrado, e cheio de gravilha tem 250 kg por metro quadrado. Portanto, acabamos por ficar com uma obra mais resistente. Aqui, depois de lastrar o elemento de drenagem, um primeiro filtro, e depois começaram a aparecer então os blocos de EPS, como um Lego, com a densidade adequada para aguentar a carga depois da utilização da própria cobertura, onde começaram a ser espalhados de acordo com o desenho que estava inicialmente pensado. Lá está a zona de relevados e depois aqui a vala, no fundo, para a zona onde vamos ter as árvores. Deixamos aqui uma pequenina frincha, onde aqui enchemos com argila expandida, com um movimento mais rápido da água, e depois colocamos um segundo filtro, aqui já a ser limpo depois do espalhamento da argila expandida. Aqui usamos a mesma técnica, no fundo a manta de proteção mecânica acompanha sempre a impermeabilização. Se reparar, a impermeabilização está a acabar ali e nós temos a proteção mecânica sempre atrás da impermeabilização, o elemento de drenagem no fundo, e depois os substratos. No caso dos relevados usamos basicamente areia misturada com matéria orgânica e aqui um substrato industrial, um substrato para coberturas intensivas. Usamos também já aqui este sistema de cabeçal de rega, já alguma vegetação a chegar. Nós optamos e usamos um sistema já usado na Gulbenkian, do professor Roberto Teles, que usou uma malha sol para pousar os torrões das árvores, e nós depois com umas cintas, com os sistemas de cintas, ancoramos estes torrões a esta malha sol, estabilizando completamente estas árvores. Este era o solo, eu não sei se posso chamar isto de solo, mas era o nosso vizinho fora da cobertura verde, era isto que nós tínhamos, portanto, tipicamente aqueles restos de obra que ficam e que são também uma ameaça quando temos este tipo de coberturas, porque estes finos depois podem migrar para a cobertura, e este é o resultado final, o antes e depois, aqui o antes e depois, e aqui mais recentemente a cobertura perfeitamente já consolidada e a funcionar. Claro que é uma obra especial, mas que mostra bem como é que funcionam os sistemas multicamada. Não sei se tenho mais algum tempo. Atendendo ainda que já temos outra apresentação. Muito bem. Então, se calhar eu terminava a minha apresentação aqui. Aquilo que eu queria, acima de tudo, dizer é que existe neste momento em Portugal, uma certa confusão e mistura na forma como se constroem as coberturas, nomeadamente uma mistura dos conceitos dos sistemas clássicos e dos sistemas multicamada.
Pode-se construir coberturas verdes da forma clássica? Sim, respeitando aqueles princípios dos sistemas clássicos. Multicamada? Sim, também, adaptando aquilo que são as características dos sistemas multicamada às nossas condicionantes climáticas, ou seja, nós não podemos agarrar simplesmente num sistema que vem do norte da Europa ou da Alemanha e dizer então vamos instalá-lo em Portugal das mesmas formas. Não, necessitamos de um pouco mais de espessura de substrato, necessitamos obrigatoriamente, e era uma das questões que me colocou relativamente à rega, necessitamos sempre, pelo menos nos 2 primeiros anos, de facto, de ter o sistema de rega a funcionar, depois podemos regar, de facto, só esporadicamente. Não temos uma performance idêntica, nomeadamente naquilo que são as crassuláceas, os cédons, que são as plantas mais utilizadas em todo o mundo, aquilo que nós vemos na prática, que não são as melhores plantas para nós utilizarmos em Portugal. Há outras plantas muito mais interessantes e que nos dão muito menos trabalho, como os alecrins prostratos, as festucas e outras plantas que são bastante mais resistentes às nossas condições climáticas. E, acima de tudo, não colocar terras, porque os nossos solos são maioritariamente argilosos, por cima dos filtros dos sistemas multicamadas. Há dezenas de coberturas em Portugal que não estão a funcionar bem, porque, por simplesmente, se colocou, fez-se tudo direito, fez-se uma boa proteção mecânica, depois colocou-se um bom elemento de drenagem, colocou-se um filtro e depois, para não se gastar dinheiro num substrato técnico, colocou-se uma terra e que tipicamente, hoje em dia, maioritariamente são já características de textura já argilosa, muitas vezes, e cada vez há menos terra vegetal disponível, como nós sabemos, mesmo para a construção dos jardins, para nós é uma dificuldade enorme encontrar uma boa terra vegetal, e portanto, quanto mais para uma cobertura verde. E portanto, se queremos utilizar solos, vamos então para os sistemas clássicos, e quando vamos escolher os solos, vamos escolhê-los bem, e se possível, vamos fazer, agora vou usar uma palavra em inglês que os ingleses chamam os engineered soils, que é fazer um bocadinho de melhoramento a esse solo. Ou seja, não vamos gastar tanto dinheiro como gastamos num substrato técnico, que é um produto feito e que nos resolve logo o problema, mas vamos melhorar as características desse solo para não termos estes problemas. O que é que acontece? Os sistemas multicamadas, se receberem um solo argiloso quando chove, os finos vão migrar para o filtro. Ao migrarem para o filtro, vão criar aquela camada impermeável, como se fosse um lodo em cima desse filtro, e deixa de drenar. Vamos passar a ter asfixia radicular das plantas, podemos ter uma sobrecarga que tipicamente não está esperada e, inclusive, podemos ter uma ruptura da própria estrutura, ou pelo menos danos nessa mesma estrutura. E não confundir, também outra coisa que é importante, muitas vezes quando se visita uma cobertura e se vê as plantas em sofrimento, culpa-se a empresa de jardinagem ou a empresa que faz a manutenção daquela cobertura. De facto, há erros tão graves na instalação das coberturas, nomeadamente estes que falei anteriormente, que depois podemos ter uma equipa em permanência e jardineiros a tocar viola às plantas para elas se sentirem melhor, que não conseguimos fazer absolutamente nada. Nomeadamente na questão das drenagens. Quando não há drenagem, de facto, as plantas não vão ter uma performance normal e não adianta ir lá alguém tirar água a balde, porque de facto o terreno vai estar saturado, a zona radicular vai estar saturada e a performance da cobertura vai ser quase nenhuma. E portanto, vamos estudar estes dois modelos. Última mensagem importante a nível de municípios. Hoje em dia, aquilo que nós fizemos, que estivemos a trabalhar com o Porto e que queremos muito agora também, e no fundo fazer esta ligação com todos os municípios de Portugal e trabalhar com todos possível em rede, Portugal tem uma oportunidade não é de pedir as coberturas verdes, é dizer, nós queremos a cobertura verde nesta estratégia integrada ambiental e urbanística das nossas cidades, mas nós não queremos só coberturas verdes, nós queremos coberturas verdes que tenham este determinado desempenho, que tenham a capacidade de reter esta percentagem de chuva, que tenham uma determinada percentagem de plantas nativas, que tenham um tipo de plantas que tenham um ciclo mais acelerado e consigam captar mais CO2, produzir mais oxigênio. E, portanto, nós podemos exigir serviços e devemos exigir serviços às coberturas verdes e não só pedir que elas existam. Senão vamos cair um pouco naquilo que aconteceu, por exemplo, em cidades como Basel, na Suíça e outras, que só pediram a cobertura verde e basicamente o que tiveram e o que têm são desertos de cédon, são gravilhas com crassuláceas, que praticamente não têm serviço ecossistémicos nenhuns, mas são chamadas coberturas verdes. Outra questão é a responsabilização sobre a manutenção. Se formos para uma política de facto de incentivos ou de redução de taxas,
aleatoriamente julgamos que quem recebe esses incentivos deve ser visitado. E se de facto a performance esperada dessa cobertura verde, esperada para a cidade, para o todo da cidade, não se verificar, esse mesmo edifício deverá perder essas benesses. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade de, olhando para os modelos que já existem, conseguimos afinar e tirar o máximo partido desta oportunidade que é colocar vegetação nas estruturas construídas, quando elas não têm absolutamente nada neste momento para nos dar, a não ser acumular calor